Meus amigos, muito boa tarde. Uma excelente final de quinta-feira para todos nós. O capítulo que eu separei hoje para nós falarmos é sobre um importante compositor dessa mesmo período, dessa transição entre o barroco e o clássico, né? Que chama-se Joseph Haydn. Joseph Haydn, se nós formos observar a vida dele, né? Ele tem elementos na vida que vai ser muito semelhante aos três grandes que nós citamos antes: Beethoven, Johann Sebastian Bach e Mozart. Se nós juntássemos a vida dos três, daria os elementos da vida de Haydn. Não estou dizendo que Haydn é maior que eles, muito pelo contrário. Mas ele possui ligações, semelhanças na sua vida dos três, né? Então algumas coisas são semelhantes, outras não, né? Então, logo no começo nós vamos ver muita semelhança nesta época. A grande diferença que nós vamos ver logo de cara é que Haydn, ele não tem um parente muito próximo a ele que é músico, o que era difícil nessa época. Geralmente, a música ali estava presente em toda a família, né? E isso não vai acontecer. O que acontece? O pai dele toca harpa de ouvido, mas não tem nenhuma formação musical. O pai dele chama-se Matthias Haydn. A sua mãe chama-se Maria Koller. Toca de ouvido, mas nada assim mais espetacular do que isso. Era mais como forma de entretenimento. Nós vamos lembrar, né, que nessa época não tinha rádio, não tinha televisão. A única forma de entretenimento ali era a música. Então o pai dele pegava a harpa, tocava algumas melodias de ouvido nos jantares com a família, com os vizinhos, etc. e tal. E Haydn vai ter o primeiro contato musical aí, com a harpa tocando ao lado do pai. O pai ensina algumas coisas para o menino e percebe que ele pega muito rápido, tem um ouvido muito bom, uma boa afinação, e percebe que o menino tem talento, né? E se ele ficar ali com eles, ali, tocando ali, ele nunca vai desenvolver isso. E ele começa a falar com sua esposa uma forma de poder tirar o seu filho da cidade que eles estão ali. Eles moram em a cidade chama-se Rohrau, mas eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Rohrau. Eu entendo como Rohrau. É uma cidade pequena, sem prospecção musical nenhuma, e eles vêem um jeito de fazer com que o filho tenha alguma criação musical. Só que eles não são pessoas que têm uma condição financeira muito boa, pagar conservatório estava fora de cogitação, eles apelam para um parente mais próximo deles ali, né? Eu não consegui estabelecer qual é o grau do parentesco, mas não deve ser muito próximo. Chama-se Johann Matthias Frank. Ele não carrega nenhum sobrenome de Haydn, né? Esse Johann Matthias Frank é o mais próximo parente musical da família. Ele é mestre de capela numa cidade chamada Heimburg, e eles entram em um acordo de deixar a tutela de Haydn para ele, né? Então nós devemos considerar que Haydn ainda era muito pequeno, e nessa época ele tinha 6 anos de idade quando vai morar com esse parente que não é tão próximo. Só que quando Haydn chega lá, Haydn está pensando: eu vou chegar lá, vou aprender música, vou tocar música, vai ser bom, vai ser legal. Não é bem assim, né? Esse Johann Matthias Frank trata Haydn como se fosse um criado, com 6 anos. O menino chega lá e tem que arrumar a casa, lavar a louça, fazer tudo que um criado faz. E às vezes não tinha nem o que comer na casa ali. Ficava só trancado dentro de casa. Esse parente, não sei se é tio, o que é de Haydn, sai lá para compor, chega lá à noite, vai dormir, tem que estar tudo arrumado, tem que estar tudo pronto, né? Então ele aprende a tocar um pouco, vendo muito mais ele treinando, né? Então lá ele aprende a tocar cravo e violino. Só que o que acontece? Você tem um cara chamado Georg von Reuter. Esse Georg von Reuter, ele vai encontrar por acaso com Haydn muito mais por causa desse parente dele.
né? Talvez, e algumas das vezes que ele ia lá, tinha que levar o garoto, levou. E ele vai ter contato com... E esse George von Helter, ele era um caçador de talentos, né? É um olheiro. Que nós temos olheiro de futebol hoje, era isso, na música. E ele vivia procurando talentos, crianças e tudo. E ele vai ver em Haydn uma linda voz no coral, muito semelhante ao que acontece com o Johann Sebastian Bach, né? É exatamente isso. Quando o Johann Sebastian Bach desperta para a música algum interesse, é pela sua voz. Acontece a mesma coisa com Joseph Haydn. E ele vai pegar o Haydn, e já não tem muita ligação com esse parente mesmo, né? Haydn, vamos colocar dessa forma, estava doido por uma nova oportunidade, e vai levar ele para Viena. E lá ele vai se apresentar, vai viajar e vai conseguir o seu primeiro contrato musical, cantando nesse coral. E ele vai ser contratado para ser soprano. E ele vai despertar ali um grande interesse, porque além de linda voz, ele possui uma excelente afinação, porque ele já tinha aprendido a tocar de ouvido com seu pai, né? Ele tinha um bom ouvido, né? Já nessa época. E a família de Haydn, vendo que ele conseguiu já esse contrato, vai mandar o irmão mais novo, chamado Michael. Esse Michael e Joseph Haydn, os dois, vão ser contratados por esse coral. O que acontece com Haydn? A mesma coisa que acontece com Johann Sebastian Bach, que é outra notável coincidência. Na transição da puberdade para a adolescência, com 18 anos, a voz dele também muda, né? Vai alterar, vai ficar mais grave. E ele vai ser expulso, vai perder o contrato. Só que qual que é o grande problema dele perder o contrato? É que Haydn, ele não tem mais ligação familiar nenhuma. Esse parente dele aí que tratava ele como escravo, ele já está sem contato com ele há 9 anos, né? Ele já tem 18 anos. Com os pais, ele saiu da casa dos pais já tem 12 anos. Então, Haydn está em Viena, sem ter aonde morar, na rua, começa a morar na rua. Na rua, como um menino de rua mesmo, né? O que Haydn começa a fazer? Ele começa a usar a música para sobreviver. Então, nós estamos falando de Viena, que é uma cidade, né, que até hoje é muito visitada por turistas. Naquela época, Viena era mais do que é hoje, né? Seria como se nós estivéssemos falando de Paris, né? Os casal apaixonados, a beira do rio e isso e aquilo. Então, o que Haydn fazia? Chegava à noite, principalmente à noite, tocava, entretia os turistas principalmente. Então ali nós temos casal de namorado ali. E Haydn, ele era muito conhecido por 3 características básicas. Ele não era muito alto, não era muito bonito, mas era extremamente elegante, né? Ele era extremamente educado. Ele era uma pessoa de muito fácil relacionamento. Todo mundo que se relaciona com o Haydn gosta muito do Haydn. Imediatamente. Tem um carisma muito fora da curva, né? Isso. Então ele chegava com todo jeito, né? Vinha um casal ali, por ele se apresentava, posso oferecer uma canção para o casal e tal, e se apresentava, tocava seu violino, isso agradava a quem ali estava. Gostaram dele, davam dinheiro para ele, davam o que comer, e assim ele passava os dias. E nós temos que considerar outro ponto histórico muito importante, que nós estamos falando de Viena, né? Nessa época você tinha muitos encontros ali nos bares de Viena, né? Ali por aquelas redondezas, assim como na França, onde você tinha muitos banqueiros intelectuais que saíam à noite ali nesses bares ali para se conversar, se relacionar. Nós temos vários importantes expoentes dessa época que citam essas condições, Jean-Jacques Rousseau, o próprio Dr. Brouwer, que sempre se encontrava com os seus amigos intelectuais nesse ensejo, e ele começa a ter contato intelectuais com muitos desses daí, né? Que eram pessoas de poder monetário muito grande. E ele conhece então um secretário, que ele é um secretário de um compositor que era muito famoso nessa época, um compositor italiano chamado Nicola Porpora.
Aí nós já estamos falando no ano de 1753. E esse Nicola Pórpora deu os primeiros ensinos para Haydn, fundamentos básicos de composição, que até então Haydn não tinha encontrado esse tipo de estudo pela frente. E Haydn se interessa, se apaixona por isso, fica doido, vamos dizer, uma novidade muito grande, né? Essas dicas, pequenas dicas aí que ele vai dando. E isso possibilita que Haydn investigue muito mais, né? E ele vai começar a fazer um estudo de conta própria, de forma voluntária, de forma individual, sobre uma grande composição que está sendo, nessa época, utilizado, o contraponto, né? Ele vai estudar algumas composições de um compositor chamado Parnasso, que é um compositor da corte, e outra grande influência para ele vai ser Carl Philipp Emanuel Bach, que é o filho de Bach, né? Que vai ser o segundo filho de Johann Sebastian Bach, que está também compondo alguma coisa para contraponto ali naquela região. E ele vai ter contato, vai admirar, vai começar a estudar ele, né? E ele vai começar a conhecer um pouco mais, e ele vai fazer a sua primeira escrita de uma missa, de uma ópera, que hoje não sabemos qual é, o mundo perdeu, só se tem esse dado histórico, que ele vai fazer isso aí mais ou menos no ano de 1757, e ele vai começar a participar de serões de música muito mais, de um nível muito mais alto. Ele não vai ser apenas aquele garoto jovem que se apresenta para os casais de namorado à beira do rio. Ele vai começar a escrever para orquestra de câmara, né? Ele vai começar a se apresentar, ter algumas composições, vai escrever alguns divertimentos, peças para cordas, e nessa aí ele vai ser reconhecido por um novo tipo de formação musical para um quarteto de cordas, né? O que vai dar uma certa notoriedade para ele rapidamente. Vai modificar o estilo musical, a disposição, que vai fazer com que ele já tenha imediatamente aí um certo reconhecimento, né? E nós vamos ver que esse reconhecimento foi tão grande que nesse mesmo ano ele vai conseguir o primeiro cargo importante, ele vai ser mestre de capela, né? Ele vai ser mestre de capela de um conde chamado Karl von Morzin. Como mestre de capela, ele vai dirigir uma orquestra de câmara. Essa orquestra de câmara vai ter 16 músicos, ele que vai reger, vai dirigir e vai ensinar música para membros ali. Ele vai ter um contato maior com a música, com o professor, com aquilo que ele sempre deveria ter sido, né? Nesta época ele vai dar aula para uma menina chamada Teresa Keller. E ele se apaixona pela menina de cara, né? E ele vai chegar nela e vai falar: vamos casar, eu tô apaixonado por você, tudo. Só que a Teresa, ela tá prometida para o convento. E talvez por não ter visto, né, em Joseph Haydn nenhuma beleza, nenhum atrativo, né? Ele não era tão famoso também, né? E ele acaba se contentando em casar com a irmã mais velha dela. A irmã mais velha dela chama Maria Anna Keller. Mas nós podemos ver sem muita dificuldade que a Maria Anna Keller não era objeto do desejo dele. Era a irmã mais nova, que se torna impossível, né? Tanto é que ele não tem nenhum filho com ela. E consta que ele tinha aí uma amante, né, que chamava Luígia Ponzelli, uma cantora, numa cidade de Estenara. O que acontece depois de um certo tempo? Esse conde Morzin, que possuía essa orquestra de câmara com 16 músicos, vai ter problemas financeiros. Quando ele tem problemas financeiros, ele precisa dissolver a orquestra. Ele vai dissolver a orquestra e Haydn novamente vai estar desempregado, né? Só que ele já tem um certo contato e conhecimento, ele vai conseguir um cargo de mestre de capela assistente. E esse daí são os príncipes Estenari, que é aí onde ele arruma essa amante que dizem, né? E essa é uma família dominante, uma das mais ricas famílias da nobreza húngara. Mora num castelo, a coisa é diferente,
E lá, quando ele chega lá como mestre assistente da orquestra, ele não é tratado como mestre assistente. Ali ele é tratado como um criado, né? Tem aqueles serviçais que arrumam o jardim, outros que servem a mesa, outros que, né? E ele é considerado isso, quase um escravo, de certa forma. Ele deveria vestir roupas dos criados, tinha que dormir na ala dos criados, era tudo assim, né? Só que o filho, um dos príncipes ali, né? Que chama-se Paul II, Estenárese, ele gostava muito de música. E ele gostava muito de música e ele identifica em Haydn um talento muito grande, né? Haydn era assistente, tudo, mas ele já vai perceber que ele é um cara que merece atenção. E sob o contrato que Haydn assina, toda obra que ele produzisse, ele não poderia vincular o nome dele. Era de propriedade dos Estenárese. Só que o príncipe permite, dá umas colheres de chá para ele, que ele vai conseguir, deixa ele publicar músicas com o nome dele e tudo, né? E ele vai ter um irmão chamado Nicolas Estenárese, que é irmão desse, né? E ele é apelidado de Lorenzo de Médici, e tem o codinome O Magnífico, né? Lorenzo O Magnífico. E ele vai também, junto com o irmão mais novo, desenvolver a obra de Haydn, vai permitir que ele, pela primeira vez, ele viaje, que ele divulgue, né? Que ele desenvolva sua música, né? Então Haydn, ele vivia num castelo preso, confinado ali. Mas esses dois príncipes aí permite que ele saia de vez em quando, que ele viaje, que ele vai para algum lugar, né? No começo ele começa a viajar só num raio muito próximo ao castelo, né? Ele não vai fazer viagens longas turnê, nada. Ele vai fazer uma coisa, é quase que proibido o que eles estão fazendo ali, né? Nós vamos imaginar que era quase que escondido, né? Como ele era assistente, né? Saía ali, eles passavam um pano, ele ia lá, fazia uma apresentaçãozinha e vinha embora. Era mais ou menos por aí, né? Quase que passando pela fresta da porta, né? Os dois príncipes passando um pano quente para ele, né? E ele vai nessa época aí fazer várias obras. Ele vai estar sob a tutela dessa família durante 30 anos. 30 anos. Então ele vai ter a maior parte da vida, a maior parte das obras, tudo nesse palácio aí. Quando o titular, né, que é o mestre de capela falece, ele toma seu lugar, né, como o mestre de capela da família Estenárese, né? Aí já como mestre de capela ele já possui mais conhecimento de todo mundo, né? Não é uma coisa tão clandestina, né? Não é uma coisa tão disfarçada as viagens que ele vai fazer. E ele vai fazer alguns tours aí pela Europa, pelo Império Austro-Húngaro, né? E vai ser muito festejado, principalmente na Europa. E ele vai ter autorização para viajar, aí sim, fazer turnê. E ele vai colocar algumas obras em Viena, vai viajar para Paris. Ele vai conhecer a rainha Maria Antonieta, né? A famosa que foi guilhotinada depois, né? Ele vai fazer sucesso chamado tinha ali o sucesso das sinfonias de Paris, apresentações, tocatas orquestrais, e ele vai fazer parte de tudo isso daí. Ele vai, sobre a tutela dessa família Estenárese, ele vai fazer. E já como mestre de capela, né, ele já com essa autorização de viajar, talvez nem sim usar a roupa dos criados, né, já tendo reconhecimento da rainha, né, aí os Estenárese apresentam ele já com orgulho. O meu mestre de capela não é aquele criado que você esconde. Haydn vai ser muito sutil, como nós falamos, ele tem um fino trato, né, e ele é muito inteligente também. Ele vai fazer uma obra, chama a sua sinfonia número 45, ela vai chamar A Despedida. Nessa música Despedida, ele apresenta ela de um jeito muito diferente. Os músicos sentam, toca, de repente vai parando cada músico de tocar individualmente. Só que esses músicos, eles param
fecha a partitura, guarda o instrumento e sai. Depois o outro para, fecha a partitura, guarda o instrumento e sai. Vai diminuindo o tamanho da orquestra até ficar 2 músicos apenas. Isso foi a forma de Haydn dizer para os príncipes ali, que não apoiavam ele como os 2 irmãos, né, que deveria tratar melhor os músicos. Eles eram pessoas importantes. É como se a música fosse para quem estivesse saindo, a despedida dos músicos, né? Dizem que eles perceberam essa indireta bem sutil e começou a tratar melhor, né, os músicos ali, que eram tratados como escravos quase, né? Sutil o efeito que Haydn queria demonstrar que eles tinham. Hoje, né, nós vamos num teatro, os músicos nem começaram a tocar, são aplaudidos efusivamente. E quando termina, mais ainda, né? Então naquela época não, ele apresentava ali e se retire, vai dormir com os cavalos, né? Então ele conseguiu aí fazer com que ele tivesse um tratamento melhor através disso. Ele também era outro gênio que ele fazia algumas peças musicais e durante a peça ele colocava um acorde muito alto, pam, né? Alguma coisa assim. E falava que ele usava isso aí não só por um efeito musical, mas para acordar as pessoas que ali estavam, a prestar atenção, né? Então ele valorizava muito as pessoas, né? E ele começa nessa época aí, já como mestre, ter uma amizade com Wolfgang Mozart. Conhece Mozart, Mozart já é famoso, é prodígio, tudo, ele vai, nessas viagens ele começa a fazer, e ele vai ter contato com Mozart. Quando ele vê o Mozart, e o jeito de escrita, e a escrita voluntária que ele possui, né, porque Mozart é muito conhecido por isso, por escrever voluntariamente, a música vinha nele de uma vez, ele escrevia a sinfonia sem parar, né? Outros demoravam, como Johann Sebastian Bach, trancava-se no quarto para ter inspiração, né? Era difícil, às vezes um dia escrevia muitas linhas, no outro dia sem inspiração nenhuma. Mozart parece que ele estava inspirado o tempo todo. Então ele vai escrever até uma carta para Leopold Mozart, que é o pai de Mozart, e vai elogiar Mozart. Vai falar assim, ó, digo-vos perante Deus, como um homem honesto, que vosso filho é o maior compositor que eu conheço, como pessoa ou em nome, porque tem gosto e é a maior ciência da composição. Então ele vai ver, vai falar assim, esse é imbatível, nunca ouvi falar de alguém que fosse tão talentoso como esse. Inclusive, devido a ele ter esse contato com Mozart, ele vai parar de compor óperas e concertos. Porque ele quando vê a composição de Mozart, ele acha que ele é tão inferior que ele não acha que ele deva continuar, né? E ele vai se dedicar a outro estilo de músicas, né? Ele vai escrever para quarteto, outras coisas. Ópera, não tem como se comparar a Mozart. Já Wolfgang Mozart tinha um grande carinho por ele. Ele chamava de o velho mestre, papa, né? Ou guia, que significa melhor amigo. E ele vai dedicar 6 quartetos a Haydn, vai escrever, né? Inclusive Mozart, ele era membro da maçonaria nesta época, né? E ele vai querer que Haydn também entre no secto, né? Que ele entra para a ordem maçônica, né? Haydn era muito, muito católico, né? Ele tinha o catolicismo muito impregnado na sua família, né? Dizem que ele entrou. Talvez ele tenha entrado mais para tentar não contrariar o próprio amigo, né? Mas não tem grandes envolvimentos na ordem, não se sabe disso. Quando o Haydn ele já está aí com mais ou menos 60 anos, mais ou menos aí, né? E Mozart começa a ter alguns problemas de saúde, ele vai se despedir. Por uma última vez eles vão se despedir. Na cabeça dos dois aí, nessa despedida, nessa última despedida, eles, tanto Haydn quanto Mozart, sabia que era a última vez que eles se encontrariam, né? Principalmente por Haydn, ele tinha permissão para viajar, mas não era uma coisa que ele podia fazer quando ele quisesse. Precisaria ter eventos, precisaria ter shows para ele ir lá em nome da família de Estenárese. E eles imaginaram que quem morreria seria Haydn.
né? 60 anos, nós estamos considerando aí 1700 e alguma coisa, e no final de 1700, 1780, por aí, a expectativa de vida era mais ou menos essa aí. Só que o destino acabou ceifando a vida de Mozart primeiro, né? Em 1791, ele não imaginava que o amigo morreria antes do que ele, né? Quando chega em 1790, o príncipe que tanto ajudou ele, que é o Nicolau Estenarzi, que é o irmão dele, né? Outro príncipe entra no lugar. Só que esse outro príncipe que entra no lugar não gosta tanto de música, não tem a menor intenção de dedicar dinheiro, recursos, isso. Ele não é um musicólogo. E a primeira coisa que ele toma como uma das primeiras medidas, né, dissolver toda a estrutura musical da família. Haydn já tem mais de 60 anos, né, nessa época, talvez pegaria mal já pela grande nome que Haydn tem, dele deixar Haydn à míngua de novo, né? Na rua, né? Como um senhor de 60 anos que tanto fez para essa família. Então ele dá uma pensão a Haydn, vitalícia. Falou, ó, esse dinheiro eu te dou, você passa fome não vai, mas não tem interesse no seu serviço. Só que Haydn vê isso como uma grande libertação, na verdade. Porque até então Haydn estava preso à família, tinha consideração pela família, mas ele não era o que ele queria fazer. Ele estava ali porque ele tinha medo de passar fome na rua. Como ele tem uma visão, ele pode, no final da vida, já com 60 anos, viver os seus últimos dias do jeito que ele quisesse, né? Ele não vê isso como um grande problema, né? E, contrariando a lógica, né, uma pessoa com mais de 60 anos, ele vai ganhar uma oferta de um empresário alemão chamado Johann Peter. Ele falou assim, ó, vem visitar a Inglaterra. Você vai conduzir umas sinfonias aí, eu vou te dar uma orquestra, tal. E ele vai para lá, ele vai conseguir fazer ainda, depois dos 60 anos, 12 sinfonias, que vão ser ligadas à posteridade, né, de Haydn, né? E essa pessoa aí, esse John Peter, esse empresário alemão, Johann Peter Salomon, vai falar para ele, fique aqui na Inglaterra, vive o resto da vida aqui, eu mantenho você para cá, dou um bom salário para você, tudo. Só que Haydn, já nessa fase da vida, ele vai recusar. E ele vai voltar para a Áustria, de novo, lá para onde ele tinha saído, dos Estenarzi, né? E ele vai voltar para Viena. Ele vai construir uma casa lá, vai morar, praticamente isso. Pensando já em se aposentar, né? Ele vai fazer algumas composições religiosas, né? Para coro e orquestra, já não tem mais a intenção de divulgar seu trabalho, é um outro plano que ele tem aí, né, nesta fase, vai criar alguns quartetos, vai colocar, e ele vai dedicar algumas missas, na verdade vão ser 6 missas, dedicar à família Estenarzi, onde ele viveu, onde ele contribuiu por 30 anos aí, né? E o que acontece? Nessa família Estenarzi, quando ele retorna e constrói a sua casa, já pensando em se aposentar, vai ter um novo príncipe agora, que não é o herdeiro, mas e que adora Haydn. Adora Haydn. Sabe que ele teve lá por 30 anos e tudo. E esse príncipe aí vai tentar reaproximar Haydn da família, né? E ele vai sempre convidar Haydn para ir no palácio. Então ele começa a estar presente, uma reaproximação dos Estenarzi que havia ficado para trás, né? Isso já em 1802, ele começa a ter algumas debilidades físicas, né? Ele quer compor, mas já não consegue. E ele começa a compor, mas é muito difícil para ele. E ele fala assim que essa fase talvez tenha sido muito ruim para ele, porque a debilidade do corpo não foi a debilidade da mente. Apesar do corpo estar impossibilitado de compor, a mente dele não parava de ter ideias, não parava de ter novas ideias de novos, e ele não conseguia compor, né?
Nesta época aí ele foi levado para o palácio e ele vai ser colocado à disposição de Haydn todos os criados que ali estavam, né, que ele sempre tratou muito bem, né, e eles vão quase que paparicar Haydn nos últimos anos, né, trazer tudo que ele quiser, água, tudo, ele não levanta para nada, né, então, mas assim, ele vai ter uma vida ali de um rei quase ali, né, vão ter muito, vai ser tocante a forma como eles vão tratar Haydn. Tratam Haydn com muito carinho, com muito dedicação de todos os criados, dos príncipes, de todo mundo, né? Ele fala assim que apesar de tudo isso, né, ele não diminuía a tristeza dele em não poder compor, né? Então ele vai morrer em 1808, 1809, aliás, né? Então, de debilidade aí nós vamos ter aí 6 anos, né? Então, olha quanto ele viveu de acordo ao que proporcionaram para ele, aos 77 anos de idade, né? Se nós formos colocar isso naquela época, como equivale a uma pessoa atualmente passado 100 anos de idade, com muita facilidade, né? Para nós termos uma ideia aí, com 77 anos de idade, o que aconteceu? Houve um bombardeio em Viena. O exército alemão, o exército de Napoleão, o francês Napoleão, estava invadindo Viena, né? E quando chegou nessa cidade, ele falou assim: olha, tem um compositor Haydn lá, cara. O próprio Napoleão vai falar assim: olha, eu quero que vocês coloquem lá na casa dele, lá, um guarda, 24 horas lá, na casa dele, para impedir que seja bombardeado ele, a casa dele ou os arredores, né? Ali não pode ter, deixa ele em paz, né? Logo depois dessa invasão aí mesmo, acho que talvez pela emoção do que está acontecendo, o Haydn vem a falecer, né? Mesmo que ele não foi perturbado, dada uma guerra, vamos colocar aí, né? Uma guerra, você tem uma pessoa que tá falando, olha, esse vocês não mexem, né? Mesmo assim, Haydn ele vai ter vamos colocar, vai ser muito dramático. Um senhor já de 70 e poucos anos de idade, ele vai falecer, mas mesmo assim não vai ser perturbado nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos momentos, né? Então assim, Haydn é uma pessoa que, apesar de não ter recebido o melhor da vida, né, viveu desde muito cedo sobre condições aí que nós vamos colocar aí muito difíceis, né? Como esse parente distante, morou na rua, ele nunca deixou de tratar bem as pessoas, né? Isso é uma coisa que leva como uma marca todo mundo que... E devido a isso, ele recebeu de volta isso nos últimos dias da sua vida, né? Quando ele já não poderia fazer nada, os outros fizeram isso para ele. É aquela história, que você faz na vida, você recebe na vida, né? Ele fez coisas boas para as pessoas, tratou bem as pessoas, e ele foi tratado muito bem até o último momento de vida, né? Até pelos seus, de certa forma, inimigos, ele foi tratado muito bem, porque ele plantou e colheu aquilo que ele plantou, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa história de Haydn. Continuemos aí falando sobre os principais compositores. Um abraço.